Agora acho que vai. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Agora acho que foi, eu estava um pouquinho enrolado aí com o Periscope. Agradeço aí o convite do professor Rafael Vilches para estar iniciando um projeto lá no setor EAD, o projeto de INSS, né? A gente conhece e trabalha um pouquinho com direito administrativo há tanto tempo, né? E agora, por que não? Quanto mais a gente divide o conhecimento, mais ele se multiplica, né? Eu trabalho junto com o professor Rafael Vilches, professor Rafael Barbosa, na Prefeitura de São Paulo, sou auditor fiscal do município também. E fizemos uma parceria com o site Setor EAD para iniciar um trabalho de direito administrativo, especificamente nesse primeiro momento para o concurso de técnico do Seguro Social. Prazer, César Reimold. Estou iniciando, eu sou formado em 2000, já não estou tão novo assim, né? E na minha época não tinha decisão do Supremo, saía, você levava uma semana aí para conhecer, né? Hoje em dia a decisão do Supremo saiu na quarta-feira, essa da condenação do penal. Hoje a decisão já está velha, já é decisão antiga. A da prescritibilidade também das pretensões aí da Fazenda Pública. Decisão aí sobre possibilidade de quebra do sigilo fiscal. Saiu sexta-feira, ontem, pelo Supremo. Hoje já está velha, enfim. Mas vamos lá, né? Vamos que o Periscope está aí para ajudar, para a gente tentar disseminar aí esse conhecimento, ajudar vocês. Também sou concurseiro, já passei por isso, continuo na luta. E vamos tentar aí, só antes da gente falar desse PLS, minha ideia, eu costumo acompanhar alguns projetos Com certeza, César, isso aí, tecnologia está aí para ajudar, né? Se ela está aí, vamos aproveitá-la da melhor forma possível. Ok? Então, só antes da gente entrar aí nesse projeto de lei do Senado, número 555 de 2015, ele trata do Estatuto das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista. Ele inovou em algumas coisas, em outras apenas atualizou, trouxe, porque o Decreto-Lei 200 de 67, ele falava de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação, só da União. Agora ele traz expressamente no texto sobre empresa pública, a gente vai voltar a falar dele. Antes disso, só queria falar aí, para quem ainda não viu, eventualmente não viu, a decisão de 5 de fevereiro do Supremo Tribunal Federal é o HC, o recurso ordinário, vou falar aqui, recurso ordinário 669069, relator ministro Teori Zavascki. Qual que era a ideia? O artigo 37, parágrafo 5º, me permitam ler ele aqui, diz o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, qual era a ideia que se tinha antigamente pelo Supremo? Toda ação era imprescritível, as ações de improbidade especificamente, elas eram imprescritíveis nesse teor. O agente público, inclusive o particular em determinadas condições, ele praticava algum ilícito de improbidade administrativa, seja no artigo 9º, enriquecimento ilícito, no artigo 10, a lesão ao erário, o artigo 11, né, a afronta aos princípios. As sanções, pelo artigo 23 da Lei 8429, as sanções contra esse agente, elas são prescritíveis. As sanções, mas o ressarcimento, eventual verba pública ou lesão ao erário que ele tenha causado, o ressarcimento era imprescritível. Eu, particularmente, eu acho que tudo no direito, né, deveria ser prescritível, ainda que tivesse um prazo, porque senão você fica a vida toda com aquela espada de Damocles na cabeça, né, aquela pressão, mas enfim, algumas coisas, né, são imprescritíveis ainda na nossa Constituição. Mas essa questão de ação de ressarcimento, a princípio ela era imprescritível de uma forma geral, ou seja, quando a Fazenda Pública, imagina você estar lá no seu carro, dirigindo numa boa, bate seu carro numa picape da Receita Federal. Foi comprovado o dano e foi comprovada a culpa exclusivamente sua. Você que causou o dano, você estava dirigindo muito rápido, não viu, furou sinal, enfim. A princípio, essa ação da Fazenda Pública para buscar o ressarcimento desse dano que você causou, a tese da Fazenda é que ela era imprescritível.
Só que isso não colou no Supremo. Vocês me permitam ler aqui, ó, STF plenário, recurso extraordinário 669-069 de 5 de fevereiro de 2016. O que acontece? Existe um prazo sim de prescrição para essas ações, só no caso ainda de ações de improbidade, que não é esse o caso, as ações de improbidade elas continuam imprescritíveis. Em que pese eu entendo que eu acho que o Supremo em breve vai rever esse entendimento. Mas essa é a primeira decisão aí que é interessante, uma mudança de paradigma, ok? No Supremo Tribunal Federal, enfim. A outra foi na quarta-feira, que é a questão da presunção de inocência, né? Amanda Lima, se puderem aí convidar seus seguidores, também as pessoas que vocês estão seguindo, quanto mais pessoas a gente conseguir colocar aqui no Periscope, é legal, que a gente vai divulgando aí, disseminando conhecimento, nunca é demais. Isso é muito bom. Quanto mais pessoas estiverem engajadas nesse mundo jurídico, educação, né? Ceará, Fortaleza, muito bom. Eu tive a oportunidade, não sei se você é de Fortaleza, Amanda, mas enfim, cidade muito boa, viu? Aquele litoral ali, excelente. E essa foi a primeira decisão do Supremo, lá do início de fevereiro, né? Acaba se tornando velho. Enfim, quarta-feira o Supremo teve essa decisão histórica acerca da presunção de inocência, ou seja, até enquanto não ocorresse o trânsito julgado, foi o HC, o paradigma antigo, né? O habeas corpus 84078, do ministro Eros Grau, era o paradigma. Sim, restou apenas as ações de ressarcimento ao erário no caso de improbidade administrativa, ela seria imprescritível, mas eu penso que em breve isso vai cair também. Por quê? Pelo princípio da segurança jurídica. Ok? Eu vi rápido assim sua pergunta, mas não peguei. Não vi quem fez a pergunta. Ainda estou me habituando com esse Periscope, é coisa nova para mim. Eu sou do tempo do 486, do Pentium. É tudo muito, muito rápido, muito dinâmico, né? Mas enfim, vamos lá. Qual foi a mudança de paradigma? Para quem eventualmente ainda não está sabendo dessa decisão do Supremo, ou seja, a pessoa era condenada a 8 anos de reclusão, lá a primeira instância, podendo recorrer em liberdade. Recorreu para a segunda instância, o tribunal manteve a condenação. Ele poderia apelar, recurso especial, recurso extraordinário, e para o STJ, para o Supremo, e continuava em liberdade. Por quê? Princípio da presunção de inocência, né? Tem lá as declarações dos direitos humanos da ONU, enfim, que o Brasil é signatário. Até então ele poderia aguardar em liberdade até o final do julgamento. Veio aí na quarta-feira a decisão por 7-4, uma decisão não foi tranquila, unânime. Eu vou pegar aqui o número para vocês. Habeas corpus 126292, que é a posição atual do STF, 17 de fevereiro de 2016, ministro Teori Zavascki. O que eles entendem? Que é possível, a partir de agora é possível o início da condenação. Deixa eu pegar o número aqui, esse mesmo, HC 126292, tudo online. Ele diz que é possível o início da execução da pena após a aprovação da decisão de segundo grau pelo tribunal, ou seja, não haveria um efeito suspensivo dos recursos especial e recurso ordinário. Então, a partir do momento que o tribunal, até porque a análise de prova é feita em primeira e segunda instância, a partir do momento que o tribunal ele decidisse isso, né, poderia prender. Enfim, essa é a decisão, ok? E teve essa decisão aí recente da possibilidade de quebra do sigilo fiscal. Essa eu vou deixar para o Rafael Wilson comentar, que ele está bem mais habituado a isso. Vamos falar agora então do PLS, Projeto de Lei do Senado, número 555 de 2015. O que ele faz? Ele teve origem, esse PLS 555, ele teve origem em dois outros projetos de lei do Senado, ambos de 2015, o de número 167 e o de número 343. É a tentativa aí de tentar dificultar a possibilidade de corrupção nas empresas públicas, na sociedade de economia mista. Infelizmente, a gente está presenciando esse escândalo da Operação Lava Jato, né? E esses projetos de lei 167 e 343 tiveram início no Senado, são a tentativa de tentar diminuir um pouco, barrar um pouco essa questão de corrupção, né? Ter um maior controle, governança corporativa.
certo? E eles foram aglutinados nesse projeto de lei 555 do Senado. Eu só vou, esse periscope é rapidinho, fazer uma leitura rápida aqui dos estatutos. Ele regulamenta o artigo 173, 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, certo? Que fala do estatuto, aqui, ó, artigo 173, parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que exploram atividade econômica ou de prestação de serviços. Lei Geral das Estatais, exatamente, ela traz algumas mudanças na lei de licitação, certo? Olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 1º dela. A constituição da empresa pública ou sociedade de economia mista depende de prévia aprovação de lei, claro, que indique em termos objetivos e precisos relevante interesse nacional. Isso já era mais ou menos previsto, né? E aqui no artigo 3º e 4º, ela traz o conceito. Engraçado que esse PLS ele não está revogando expressamente o Decreto-Lei 200 de 67, apesar de ele trazer um novo conceito mais atualizado de empresa pública e sociedade de economia mista, ele não tá revogando o Decreto-Lei 200, os conceitos, né? Ele fala empresa pública são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, né, patrimônio próprio, integralidade do capital, detido pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a mesma coisa para sociedade de economia mista. Esse é o artigo 4 do PL, com base, é um substitutivo, na verdade, com base no parecer 1188 de 2015. Parecer que foi dado mesmo no plenário, ok? Só mais alguns artigos aqui para a gente fechar esse periscope rapidinho. Ó, diz que a empresa pública e a sociedade, essa é uma mudança importante, e a sociedade de economia mista, o artigo 5º do PL, serão constituídas sob a forma de sociedade anônima, e ressalvado o disposto nessa lei, ficaram sujeitos ao regime previsto na Lei 6.404. Como é que é hoje? Hoje tem a empresa pública que pode ser admitir qualquer forma prevista no direito, e a sociedade de economia mista, que deve ser necessariamente sociedade anônima. A partir da criação, da aprovação dessa lei, publicação dessa lei, tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista vão ser sociedade anônima, certo? Código de conduta ou integridade, que dispõe tudo isso não deveria ter, né? O princípio, veja que o Código de Processo Civil novo também ele repete diversos princípios constitucionais. O legislador brasileiro tem essa triste mania de precisar repisar na legislação ordinária o que está na Constituição. A Constituição deveria ser cumprida. Então, César, é para efeito de esse código necessariamente ele dispõe sobre princípios, valores e missão de empresa pública e sociedade de economia mista, bem como orientações sobre prevenção de conflitos de interesse e vedação de atos de corrupção. Sim, mau atos de fiscalização. Eles vão adotar, não sei se você costuma acompanhar a Bovespa, né, a Bolsa de Valores, as empresas atualmente elas estão adotando o nível 2, salvo engano, é um novo mercado, né? As empresas novas elas estão surgindo na Bolsa somente com ações ordinárias. Isso está previsto aqui também. As empresas públicas e sociedades deverão divulgar toda e qualquer forma de remuneração. Enfim, vamos supor que surge uma nova empresa, uma nova Petrobras, ou uma Petrobras específica para o pré-sal, uma empresa específica para o pré-sal, que venha a ser autorizada a sua criação depois da publicação dessa lei. Ela necessariamente vai ter que ter somente ações ordinárias, não se admite mais ações previdenciais. Isso é governança corporativa, novo mercado. Sim, também tem mudanças nas licitações. A gente está aqui, vamos dar uma olhada nela aqui. A empresa pública, a sociedade de economia mista terão por função social a realização do interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. Está na Constituição. Ok? Contratos destinados com terceiros. Inclusive, aqui já fala das licitações. Veja que aqueles limites para dispensa de licitação que estão previstos na lei de licitações, vou até pegar os valores dele aqui certinho, para a gente matar isso aqui, onde está dispensado, das alienações, o artigo 23, 24. Artigo 23. A modalidade da licitação terão em vista o valor estimado da contratação. E aí coloca convite para obra de serviço de engenharia até 150 mil. Esses valores estão alterados aqui na lei nesse PLS, ó. Diferente do artigo 23 e 24. O que diz o artigo 28? É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedade de economia mista para obras e serviços de engenharia de valor até 100 mil, desde que não se refira a uma parcela da mesma obra, para outros serviços e compras
de valor até 50 mil, ou seja, ele aumenta aqueles limites. Ok? São pinceladas, eu vou estar acompanhando esse projeto de lei assim que ele for aprovado. Ele já foi para votação dia 16, 17 e 18, agora de fevereiro no plenário, mas não foi votado, não houve deliberação. Foi para o plenário, mas não houve deliberação. A gente vai estar acompanhando assim que sai a lei, for aprovada a lei, for para sanção previdencial. Sim, eles vão ter que, exatamente, vão ter que virar para a sociedade anônima, certo? Vão ter que adaptar seu estatuto para a sociedade anônima, senão a gente fica com dois pesos, duas medidas, fica com uma empresa pública de um lado, que seja eventualmente limitada, e sociedade de economia mista continua como SA. Exatamente, eles falam que as licitações realizadas, os contratos destinam a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, é evidente, no que se refere aos ciclos de objetos, sobrepeso, e traz também outro lugar aqui que a gente vive falando de princípios, né, os princípios da administração, princípios do direito administrativo. Além da Lei 9784, que no seu artigo 2º traz um rol de princípios, o legislador faz questão de legalizar, positivar esses princípios. Fala aqui, devendo observar princípios de impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, economicidade, vinculação, instrumento convocatório, ou seja, o legislador brasileiro tem uma mania de, por um lado é bom, né, de positivar princípios, de normatizar tudo, né, já tem aí proporcionalidade, razoabilidade, enfim. O que mais que a gente pode destacar aqui? Na hipótese a que se refere para o 4º, o autor ou financiador do projeto pode participar da licitação para execução de empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela empresa, caso ele não vença o certame. Ou seja, aquele que financia o projeto, aquele que promove o estudo. O que fala o artigo 79? A gente tem que ler esse artigo 30, parágrafo 5º, em conjunto com o artigo 79. Que a empresa, se ela não vencer a licitação, ela pode ter seus custos ressarcidos, os custos de apresentação de financiamento de projeto ressarcidos pela União, caso a União venha a querer comprar os direitos patrimoniais daquele projeto, certo? Amplie os critérios, o artigo 53 do projeto. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento. Antes era preço, menor preço, técnica e preço. Agora tem menor preço, maior desconto, melhor combinação, melhor técnica, conteúdo artístico. Olha que estranho, melhor conteúdo artístico. Não sei o que é isso. O melhor é para um show, é para uma arte, para uma divulgação logotipo, enfim. Maior retorno econômico, melhor destinação de bens alienados. Olha como acaba criando um critério um pouco subjetivo. Exatamente. Isso acaba sendo subjetivo. Vamos ver se isso aí vai ser vetado ou não, ou se isso vai passar, isso vai chegar a ser vetado, mas está aqui no projeto de lei. O artigo 79, que eu já havia me referido, aos direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos desenvolvidos por autônomo ou empresas, passam a ser de propriedade da empresa pública ou sociedade economista que os tenha contratado, sem prejuízo da preservação e identificação dos respectivos autores, ou seja, tudo aquilo que... Sim, com certeza, critério mais objetivo é melhor para a fiscalização. Isso a gente tem... E nesse ponto a lei do pregão, a 10.520 do pregão, como ela traz o critério de menor preço, né, fica muito mais fácil mensurar. Tudo bem que na prática, eu já tive a oportunidade de trabalhar como pregoeiro, nem sempre a gente compra aquilo que a gente quer, mas a gente compra aquilo que a gente precisa na administração. Pega menor preço, de vez em quando vem coisa boa. Já tive a oportunidade de comprar caneta que não funcionava, tivemos que devolver, multar a empresa, enfim. Mas faz parte, a ideia é buscar o menor preço, o menor custo de forma racional para a administração pública. Vamos ver quais critérios nesse projeto de lei que vão ser adotados, certo? Aqui você tinha perguntado se... Sim, a ideia é que eles sejam mais altos mais altos que a lei de licitação normal, especificamente para a empresa pública e sociedade de economia mista. Eu entendo que deveria ampliar para todo mundo, então, de uma vez, né? Amplia para ir para a administração direta, administração indireta. Às vezes a gente fica um pouco limitado, até como os preços das coisas estão aumentando, a gente tinha dificuldade até de conseguir fazer dispensa. Às vezes, dispensa era 8 mil, que era na pregão que eu fiz para a administração pública, na Secretaria de Finanças aqui do município.
Mas enfim, vamos ver se no tramitar aí desse projeto eles conseguem aprovar para todo mundo, aumentar a lei de licitação. E aqui no artigo 90 fala: as empresas públicas, sociedade de economia mista, constituídas anteriormente à vigência dessa lei, deverão, no prazo de 12 meses, promover as adaptações necessárias à adequação do disposto nessa lei. Ok? E as empresas públicas não constituídas como SA e que não promoverem essa adaptação, ou seja, as empresas vão ter que se adaptar. Se as empresas públicas não promoverem essa adaptação, elas vão passar automaticamente a ser consideradas companhias fechadas, tudo bem? O artigo 93. Aplicam-se também às empresas públicas, sociedade de economia mista, as sanções previstas na Lei 12.846 de 2013. Ou seja, é a lei inclusive transformação para SA, sim. É a lei anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013. É evidente que ela se aplica a sociedades, empresa pública e sociedade nesse prazo de 12 meses. Está no artigo, se não me engano eu falei agora, artigo 90 desse projeto de lei no Senado. Vocês entram no site do Senado, vocês conseguem identificar. É o substitutivo, que está no parecer 1188, se não me engano. Eu fiz essas anotações aí antes da gente estar conversando. Foi alterada a Lei 6.404, certo? Ó, ficam revogados o parágrafo 2º do artigo 15, essa Lei 38, a lei antiga, 3.890, a lei que fala da Eletrobras. Engraçado que não foi revogado o Decreto-Lei 200, em nenhum momento se falou em Decreto-Lei 200 aqui. Haveria, a princípio, principalmente nos conceitos, uma revogação tácita, eventualmente, né? Uma revogação parcial dessa lei. Mas, enfim, essa era a ideia desse periscope inicial da gente estar fazendo, está se antecipando, já acompanhando esse projeto de lei para quando sair não ser novidade. O Supremo traz diversas novidades. Cada semana esse 2016 promete, viu? Cada semana e cada período, a jurisprudência do Supremo vai mudando, aí pega a gente de surpresa. Aqui não, aqui a gente tenta se adaptar, estudar a lei antes para quando sair a gente já ter aquilo, já ser conhecido da gente, essa lei quando for aprovada. Ok? Quem for fazer aí concurso para o INSS, técnico do Seguro Nacional, inscrições estão vencendo agora, dia 22 de fevereiro, segunda-feira, encerram as inscrições para técnico do INSS. Nós estamos fazendo um projeto legal lá, estamos gravando tudo novo, tudo atualizado no site Setor EAD, é o mesmo que dá o professor Rafael Vilches, o professor Rafael Barbosa. Estamos tentando fazer um trabalho lá bem legal. Ok, pessoal? Bom, muito obrigado aí pela atenção. Se vocês puderem aí compartilhar com os outros colegas, com os outros seguidores, vamos disseminar o conhecimento, sempre é bom. E no que eu puder ajudar vocês aí, eu vou estar sempre ajudando. Meu e-mail, se alguém quiser anotar, é mrja8377@gmail.com. Pode mandar e-mail de qualquer coisa, enfim, a gente está aí para ajudar, para trocar ideia, compartilhar e estamos juntos aí nessa luta aí em busca do sucesso. mrja8377@gmail.com. Ok, pessoal? Manda e-mail, troca ideia, a gente vai se atualizando, trocando material, enfim, a ideia é disseminar o conhecimento aí. Quanto mais gente estiver envolvida, souber direito, mais possibilidade a gente tem de combater as iniquidades, combater as injustiças, e é isso aí. Eu acho que direito tinha que ser matéria obrigatória no currículo das pessoas, no currículo lá de primeiro grau, segundo grau, pelo menos, aquela noção antiga que tinha de moral e cívica, né? Tinha que ser direito mesmo, noções básicas de direito, para todo mundo se tornar cidadão de verdade, poder questionar, poder brigar aí de tanta injustiça, de tanta coisa errada a gente vê. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Desculpem qualquer coisa. Em breve a gente está de volta aí com um novo periscope aí, com temas de direito administrativo. Grande abraço. Valeu. Falou, César.